Capítulo 10. A criança e a mãe natureza. A mãe deve abster-se de falar demais. Será que esse programa tão vasto assusta a mãe? Será que ela fica desanimada ao se imaginar falando durante aquelas 5 ou 6 horas e mesmo assim não conseguindo transmitir nem um décimo do que lhe foi designado? Pelo contrário, quanto menos ela falar, melhor. E quanto à qualidade de trabalho educacional a ser realizado, podemos relacioná-la à antiga fábula do relógio ansioso. É verdade que há incontáveis cheques a serem assinalados em sua lista de tarefas, mas sempre haverá 1 minuto para assinalar um cheque e não é necessário mais do que um único cheque para cada minuto. Adquirindo um novo conhecimento. As ágeis crianças terão desempenhado seu papel quanto à saída de campo e à pintura de cenários em aproximadamente 1/4 de hora. Para o estudo de objetos naturais, um ocasional veja, uma observação atenciosa do objeto por parte da mãe, um nome dado, um comentário, uma dúzia de palavras, no máximo, feitas no momento certo, e as crianças terão adquirido um novo conhecimento que deverão processar por si mesmas, e não mais do que 1 ou 2 dessas apresentações devem ocorrer em um único dia. Mas perceba quanto tempo de lazer lhes resta. A verdadeira dificuldade da mãe será evitar falar demais com os filhos ou impedi-los de ocuparem-se com ela. Há poucas coisas mais doces e preciosas para a criança do que as brincadeiras lúdicas com a mãe. Mas há algo ainda melhor, a comunhão com a grande mãe. E para desfrutar dela, a criança e a mãe devem ser deixadas à vontade. Isso é verdadeiramente algo delicioso de se assistir. A mãe lendo seu livro ou tricotando sua meia e controlando todas as suas tentativas de falar, enquanto a criança contempla uma árvore ou uma flor sem fazer nada, sem pensar em nada, ou acompanha a vida de um pássaro entre os galhos ou saltita sem rumo em puro êxtase. Ações completamente bobas e irracionais, mas durante todo o tempo algo está sendo moldado. A natureza está fazendo a sua parte com o voto. Esta criança para mim tomarei, ela será minha e far-lhe-ei minha possessão amada. 2 coisas são permitidas à mãe. Há algo que a mãe deve se permitir fazer como intérprete entre a natureza e a criança, mas isso não mais do que 1 vez por semana ou 1 vez por mês, e com olhar e gestos de deleite ao invés de uma enxurrada de palavras elaboradas. Ela deve indicar para a criança algum toque de graça especial no colorido ou na disposição da paisagem ou dos céus. Uma outra coisa que ela deverá fazer, mas muito raramente, e com terna reverência filial, muito semelhante à forma como ela faz suas orações e fala de suas orações, pois pisar nesse solo com palavras secas é ferir a alma da criança, é apontar para alguma linda flor ou árvore graciosa, não apenas como algo belo, mas como um belo pensamento de Deus no qual podemos crer. Ele encontra prazer contínuo e com o qual ele se compraz em ver seus filhos humanos se regozijarem. Tal semente de empatia com o pensamento divino plantada no coração da criança vale mais do que muitos sermões que ela poderá ouvir futuramente, mais do que muita leitura sobre a divindade. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Por que a mãe deve abster-se de falar demais? 2. Como um novo conhecimento é adquirido? 3. Quais são as 2 coisas permitidas para a mãe? Capítulo 11. Brincadeiras ao ar livre, etc. Estas horas iluminadas passam voando, e ainda
há pelo menos uma lição em nosso cronograma, sem falar de 1 ou 2 horas para brincadeiras à tarde. A ideia de uma lição não é convidativa depois de discutirmos tantas coisas mais interessantes e, de fato, mais importantes, mas precisa ser apenas uma pequena lição, com 10 minutos de duração, e esta pequena pausa e esforço de atenção darão maior gosto ao prazer e ao lazer que se seguirão. A lição de francês. A lição diária de francês é algo que não deve ser omitido, que as crianças devem aprender francês oralmente, ouvindo e repetindo palavras e frases em francês. Que essas lições devem começar bem cedo, para que a diferença de sotaque não as atinja, mas pronunciem a nova palavra francesa como se fosse inglesa e a usem livremente. Que elas devem aprender algumas, 2 ou 3, 5 ou 6 novas palavras em francês diariamente e, ao mesmo tempo, manter as antigas palavras em uso. São pontos a serem considerados mais profundamente depois. Nesse meio tempo, é tão importante manter a língua e o ouvido familiarizados com vocabulários franceses que nem sequer uma lição deve ser omitida. A lição de francês pode, no entanto, ser elaborada de forma a se adequar ao espírito das outras ocupações ao ar livre. A meia dúzia de palavras pode estar relacionada às folhas, aos ramos, à casca ou tronco de uma árvore, ou às cores das flores, ou aos movimentos dos pássaros, à nuvem, ao cordeiro, à criança. De fato, as novas palavras francesas deveriam ser apenas outra forma de expressar as ideias que naquele momento ocupam a mente da criança. Brincadeiras barulhentas. As brincadeiras vespertinas após a refeição são uma parte importante das atividades do dia para os filhos mais velhos, embora os mais novos provavelmente estejam exaustos a essa altura, devido à incessante agitação, por meio da qual a natureza fornece o devido desenvolvimento de seu tecido muscular. Deixe que os pequenos durmam sob o doce ar puro e acordem revigorados. Enquanto isso, os mais velhos brincam. Quanto mais eles correm, gritarem e movimentarem os braços, mais saudáveis será a brincadeira. E essa é uma das razões pelas quais as mães devem levar seus filhos para lugares isolados, onde eles possam usar seus pulmões, para a alegria de seus corações, sem o risco de incomodarem alguém. A estrutura muscular dos órgãos vocais é muitas vezes negligenciada. As crianças, contudo, gostam de se entregar a clamores e gritos. E essa brincadeira mal educada e barulhenta, com a qual os adultos não têm muita paciência, é justamente a maneira pela qual a natureza proporciona o devido exercício aos órgãos internos, e desse poder operante dependem largamente a saúde e a felicidade futura das crianças. As pessoas falam de pulmões fracos, peito fraco, garganta fraca, mas talvez não ocorra a todos que pulmões fortes e garganta forte são constituídos nos mesmos termos que um braço ou pulso fortes, por meio de exercícios, treinamento, uso, trabalho. Ainda, se as crianças puderem dar voz musicalmente e mais ritmicamente ao som de suas próprias vozes, tanto melhor. A esse respeito, as crianças francesas estão em melhor situação do que as inglesas. Elas dançam e cantam inúmeras cantigas de roda em sequência. Brincadeiras como essas, sem dúvida, imitam casamentos e enterros, da mesma maneira como as crianças brincavam há muito tempo nos mercados de Jerusalém. Rondós. Antes que as inovações puritanas nos tornassem pessoas sérias e circunspectas, rapazes e moças ingleses de todas as idades dançavam pequenos dramas no gramado das aldeias, acompanhados de palavras e cantigas, tais como os rodós, que as crianças francesas cantam hoje em dia. Sobraram algumas delas,
que são ouvidas nos intervalos da escola dominical e outras reuniões infantis, e vale a pena preservá-las. Pular corda e jogar peteca. Cricket, tênis e wolders são os jogos por excelência. Caso as crianças já tenham idade suficiente para jogá-los, tanto para dar harmonia aos músculos, como para servir ao mais alto propósito moral dos jogos, criar as crianças sobre a disciplina das regras. Mas a pequena família que temos em vista, em que todas as crianças têm menos de 9 anos, dificilmente estará à altura desses jogos científicos. Corridas, esconde-esconde, pega-pega, siga o mestre e qualquer brincadeira agitada que elas possam inventar serão suficientes para as suas mentes, mas, melhor ainda, seria o aro, a bola, a peteca e a preciosa corda. Em relação à corda, o melhor uso é pular com ela, jogando-a para trás ao invés de para frente, de modo que a tendência do movimento seja expandir o peito. A peteca é um ótimo jogo, oferecendo oportunidade para ambição e competição. O biógrafo da senhorita Austen considerou importante dizer que ela conseguia jogar bilboque com precisão mais de 100 vezes seguidas, para a admiração de seus sobrinhos e sobrinhas. Da mesma forma, qualquer destreza em manter peteca pode ser anotada como um acontecimento familiar, de modo que as crianças sejam incentivadas com ambição a se sobressaírem em um jogo que proporciona um movimento gracioso e vigoroso de quase todos os músculos da parte superior do corpo. E é grandemente recomendada, visto que pode ser bem utilizada tanto dentro de casa quanto fora dela. A melhor forma de jogar é manter a peteca com uma raquete em cada mão, para que os músculos de ambos os lados sejam igualmente utilizados. Mas impor regras às brincadeiras infantis é um desperdício ocioso de palavras, pois, nesse ponto, a moda é tão suprema e tão arbitrária quanto em questões de gorro ou crinolina. Escalada. A escalada é uma diversão não muito apreciada pelas mães. Roupas rasgadas, joelhos ensanguentados e botas esburacadas, para não falar de riscos mais sérios, são um forte argumento contra essa forma de prazer. Mas, na verdade, esse exercício é tão excelente. O corpo é lançado em infinitas posturas graciosas, fazendo todos os músculos entrarem em ação. E o treinamento em coragem, ousadia e outras faculdades é tão inestimável que é uma pena, até para as garotinhas, que árvores, penhascos e muros sejam proibidos. A mãe pode ajudar a evitar sérios contratempos ao acostumar as crianças menores a pequenas atividades de salto e escalada, de modo que aprendam ao mesmo tempo coragem e cautela, a partir de suas próprias experiências, e tenham menor probabilidade de seguir o exemplo de amigos muito ousados. Ademais, seria melhor que a mãe decidisse compartilhar seus sentimentos sobre a galinha que chocou uma ninhada de patinhos do que surpreender a criança com um grito: "Desça instantaneamente! Tome, você vai quebrar o pescoço", pois isso dará à criança um choque nervoso, tirando toda a sua concentração. É bem provável que essa atitude acabe justamente provocando a queda que tencionava impedir. Até mesmo andar de barco e nadar são atividades que estão ao alcance das crianças criadas na cidade durante os dias de verão, em que todos viajam até as proximidades do mar ou dos rios do interior. Além disso, há piscinas em grande parte das cidades. Seria bom que a maioria das crianças de 7 anos fossem ensinadas a nadar, não apenas pela possível utilidade dessa arte, mas como lhes dando um meio adicional de movimento e, portanto, de deleite. Roupas. A destruição das roupas não precisa ser grande se as crianças estiverem vestidas para suas pequenas excursões como deveriam estar, em roupas feitas de lã,
tecidas de forma grosseira, sarja ou flanela. A lã tem muitas vantagens sobre o algodão e mais ainda sobre o linho, como material de vestuário, principalmente por ser um mau condutor, isto é, a lã não permite que a temperatura do corpo se dissipe com facilidade, nem que a temperatura do ambiente seja absorvida com facilidade. Portanto, a criança vestida em roupas de lã, cuja temperatura se elevou por causa das brincadeiras, não sofre um resfriamento pela perda repentina desse calor, como acontece com a criança vestida em roupas de linho. Além disso, a lã é mais fresca sob o sol e mais aquecida na sombra. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Por que a lição de francês não deve ser omitida? 2. Por que as crianças devem se entregar a clamores e gritos ao ar livre? 3. Por que os roldós devem ser preservados? 4. Quais são as melhores maneiras de usar a corda e a peteca? 5. O que dizer da escalada? 6. O que dizer das roupas de lã?